Sabe aquele sonho de reformar casa, de repente ter mais um espacinho, quem sabe uma laje para aproveitar? Pois é, essa melhoria, que parece tão comum, pode na verdade esconder um perigo, e um perigo bem sério. A gente vai entender agora como esse sonho de mais espaço pode virar um pesadelo, e claro, o mais importante de tudo, como fugir disso. Então, para a gente entender direitinho onde mora o perigo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e falar de uma realidade muito brasileira: a autoconstrução. Olha, a autoconstrução é a realidade de milhões de famílias no Brasil. Não é só levantar parede, sabe? É construir um lar, tijolo por tijolo, muitas vezes sem ter um engenheiro, um arquiteto ali do lado para orientar. É algo que nasce da pura necessidade, mas também de muita vontade de crescer. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa só, no norte e no nordeste do Brasil, 85% das obras são feitas desse jeito, sem acompanhamento técnico especializado. É um número gigantesco, que já mostra a escala do desafio que a gente tem pela frente. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a casa sobe sem aquele projeto estrutural, sabe? Aquele que calcula o peso, as forças. E aí, muitas vezes, as próprias paredes acabam fazendo o papel de sustentar tudo, no lugar de pilares e vigas que seriam projetados para isso. É aí que o perigo começa a morar. E é exatamente nesse ponto que a coisa complica de vez. A família cresce, o desejo de melhorar a casa aparece e surge a ideia de colocar uma laje de concreto bem pesada em cima de uma estrutura que, coitada, nunca foi pensada para aguentar tanto peso. E vamos combinar, a motivação faz todo sentido, né? Trocar um telhadinho leve de madeira ou de fibrocimento por uma laje, puxa, abre um mundo de possibilidades. Dá para fazer um novo andar, um terraço gostoso, sem falar que a casa fica mais segura, mais fresquinha. É a evolução natural do lar. Só que é aqui que os números mostram o tamanho do problema. Olha só a diferença. Um telhado leve, bom, ele é leve, quase não adiciona carga. Agora, uma laje de concreto, já com contrapiso e tudo, ela pode chegar a pesar 450 quilos por metro quadrado. É uma diferença brutal de peso que a estrutura original simplesmente não foi preparada para aguentar. Para a gente visualizar isso melhor, imagina pegar 3 pessoas adultas e colocar uma em cima da outra, em pé, em cada metro quadrado da casa. Agora imagina que elas vão ficar ali para sempre, 24 horas por dia. É exatamente esse peso extra que aquelas paredes que não são pilares, de repente precisam começar a segurar. E não tem jeito, com o tempo, essa sobrecarga toda começa a aparecer. A casa, ela começa a dar sinais bem visíveis de que está sofrendo, de que não está aguentando. A grande questão é, como é que a gente aprende a ouvir esses pedidos de socorro da casa? Porque veja bem, não estamos falando de um defeitinho estético, de uma pintura descascando. São alertas. Alertas urgentes que a própria estrutura está mandando. O pessoal da engenharia tem um nome técnico para isso. Eles chamam de patologias estruturais. Parece complicado, mas é basicamente como se fossem as doenças da construção. Aquelas fissuras, as trincas que começam a aparecer são os sintomas, são a febre da casa, mostrando que a estrutura está doente e não está mais suportando o peso. E a coisa aqui é muito séria. A gente não está falando daquelas rachaduras fininhas de reboco, não. São verdadeiras fraturas na estrutura. É um sinal claríssimo de que o limite de segurança já foi para o espaço. A casa está, literalmente, se partindo. Mas o legal é que dá pra gente aprender a ler esses sinais. Por exemplo, apareceu uma fissura na diagonal, isso mostra que a parede está sendo meio que rasgada pelas forças. Se a fissura é na vertical, de cima para baixo, é um sinal de que a parede está sendo esmagada pelo peso. E se o piso começar a afundar em alguns pontos? Aí o problema é mais embaixo. A própria fundação não está aguentando o novo peso. Mas calma, a boa notícia é que, felizmente, a engenharia tem, sim, uma solução muito eficaz para esse problema, por mais grave que ele pareça. Existe uma intervenção que pode, de fato, salvar a estrutura da casa. O princípio por trás da solução é até bem simples de entender. Pensa assim, se as paredes não foram feitas para aguentar esse peso todo, a gente precisa criar um caminho novo e seguro para essa carga. A ideia é pegar todo o peso da laje e mandar ele direto lá para a fundação, para o solo, usando pilares novos. Com isso, a gente alivia as paredes, tira esse fardo delas. E como isso é feito? Bom, é um processo bem cuidadoso. Primeiro de tudo, a segurança. A estrutura toda é escorada. Depois, o pessoal abre um espaço na parede, monta ali dentro a armadura de aço, que é o esqueleto do novo pilar. Aí é só preencher tudo com concreto.
E pronto, o pilar novo nasce ali e já começa a trabalhar, assumindo a carga e dando um belo alívio para o resto da casa. Olha só, é exatamente isso que a gente vê acontecendo. A estrutura que estava sofrendo recebe essa nova armadura de aço, que depois é preenchida com concreto, formando um pilar novinho em folha, forte e seguro. É a engenharia trabalhando para restaurar a segurança que tinha se perdido. No fim das contas, a grande lição que fica é bem clara, né? A gente precisa sempre equilibrar o sonho de ter a casa do nosso jeito com a necessidade, que não é negociável, de ter segurança estrutural. Essa citação de especialistas em engenharia é um resumo perfeito disso tudo. O que ela diz em bom português é: parede a parede, pilar a pilar. Parede de tijolo não foi feita para segurar um peso enorme vindo de cima. Tentar fazer isso coloca a casa inteira em risco. O ponto-chave é esse: na construção, cada coisa tem a sua função. E olha, isso não é achismo, não é questão de opinião. Existem regras muito claras para garantir que tudo seja feito com segurança. São as famosas normas da ABNT. Elas são tipo um manual de instruções, dizendo direitinho como projetar, como calcular os pesos, como reformar do jeito certo. Elas não existem à toa, elas foram criadas para salvar vidas. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. Chamar um profissional, fazer um reforço estrutural, à primeira vista pode até parecer um custo a mais na obra, mas se a gente parar para pensar na segurança, na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que a família está protegida, será que isso não é, na verdade, o maior investimento que se pode fazer?